Elas Constroem, um movimento que tomou forma e hoje nós temos 3 delegações para ajudar você, mulher, a não estar sozinha, a construir legado, desenvolvimento, saúde e, acima de tudo, negócios. Olá, olá, pessoal! Estamos aqui hoje na 6ª temporada do Elas Constrói Cast e hoje estamos aqui com uma membro que tem nos ajudado literalmente a construir o nosso grupo e uma mulher incrível que tem feito uma jornada de legado, propósito e levando tudo que ela sabe de informação a muitas pessoas. No último podcast eu ganhei um livro dela que eu li no mesmo dia, quero dizer isso para ela, amei, porque eu nunca tinha lido um livro sobre arquitetura humana de uma forma tão clara, em você colocar uma funcionalidade, até mesmo para quem não é arquiteto, como é o meu caso. Hoje estamos aqui recebendo a Tatiane Hernandes. Seja muito bem-vinda, Tati. Que honra ter você aqui. Obrigada, Sofia. É um prazer estar com você aqui hoje. É um prazer estar com vocês também que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite novamente. Não, eu amei. E eu amei o livro. Até hoje eu não trouxe ele aqui para mostrar para vocês, mas vamos deixar todas as descrições para quem quer buscar seu livro, porque eu amei. Quando eu ganho um livro de presente, eu leio ele assim, eu faço questão, fica na minha cabeça, tenho que ler o livro, tenho que ler o livro, tenho que ler o livro. E naquele dia eu li, achei a leitura super fácil, rápida. Que legal. E achei assim que adere muito a quem não é da área. Então, achei muito legal. Parabéns pela sua obra. Nossa, eu fico muito feliz de você ter lido assim tão rápido e desse Sim. feedback maravilhoso, porque foi um livro que eu escrevi justamente para a questão de educar Sim. e orientar o mercado imobiliário em coisas que são básicas e a gente sabe Sim. que muitas vezes não são feitas, né? Sim. Não, e isso é muito importante, porque principalmente para quem está aqui, que é da área de vendas, é importante você estudar, né, para entender o porquê que aquele projeto é daquele jeito. Você vai entender aprovações, coisas que as pessoas nem imaginam, né, para defender até o preço. Às vezes a pessoa ela fica ali muito preocupada e ela não agrega valor ao preço dela, né? Exatamente. E eu escrevi esse livro baseado num método que eu desenvolvi organizando os primeiros passos ali da incorporação. Né? Então, claro que no mercado imobiliário a gente não inventa nada, a gente sabe Sim. que tem uma jornada. Sim. Então, eu simplesmente organizei. Origem é o terreno. É da onde você parte, fazendo o quê? Uma viabilidade técnica para você entender o que ele sustenta na legislação. Ah, não tem nenhum problema com esse terreno, vamos seguir. Aí a gente vai para a definição de produto. Desculpa, para a definição do comprador. Sim. Quem que vai comprar aqui nessa área? Qual que é a demanda dessa área? Aí definiu o comprador, aí a gente vai para o produto. Então, a gente vai definir qual é o tipo de produto que esse comprador quer. Então, aí aqui a gente está na primeira metade do livro. Né? Aí definiu, aí a gente vai fazer aprovação na prefeitura, todas essas coisas. Depois, a gente vem para a parte de comercialização daquele empreendimento. Então, a gente tem a narrativa. Qual que é a narrativa? O que aquele produto conta. Ele tem uma história, porque ele foi estudado. Sim. Então, não é um produto aleatório. Sim. É um produto que o mercado está pedindo. Então, como você vai contar a história daquele produto? E depois, a comercialização. Como que vai ser feita a estratégia de pré-lançamento? Como vai ser feito o lançamento? Então, tudo isso facilita a vida de todo mundo. Sim. Facilita a vida do incorporador, do arquiteto, do corretor, Sim. principalmente, porque o corretor, ele tá lá na ponta, então ele vai vender o seu produto. Então, se você tiver uma narrativa clara daquilo que foi definido lá no começo, antes do projeto, por isso que o livro chama Antes do Projeto, vai facilitar para ele também. E o último, que é a performance, que depois como vai ser medida, se foi atendido aquela expectativa que tinha de velocidade de vendas, de VSO, enfim, né? Que são coisas que fazem parte da incorporação. Tem o meu livro, eu vou lançar um aqui em primeira mão, hein, gente? Não falei isso com ninguém, só minha coordenadora editorial sabe. Uau. O ano que vem eu vou lançar o meu 5º livro, eu já escrevi.
Quando eu pego um voo que não tem internet, eu já escrevo. Pronto. Porque eu já resumo aquilo ali. E aí, na última viagem que eu fiz, nas 2 últimas, não tinha internet no meu voo. E era um voo internacional. Então, eu já escrevi, já corrigi, só para estruturação. E é da ponta a ponta, só que não é só disso, é num outro olhar. Porque a minha formação não tem nada a ver com arquitetura nem engenharia, mas eu participei de 60 desenvolvimentos de projeto em São Paulo. Então, eu tive contato, Tati, assim, com a expertise de vocês e é muito diferente de você olhar e falar qual o produto. Para 60 dar certo, você sabe que cada análise em São Paulo é 1 para 100. Sim. Então, são mais de 600 terrenos analisados. É muita coisa. Muita coisa. E o quanto eu aprendi numa jornada do mercado. Então, quando eu vi o seu livro, eu falei, nossa, que legal, porque está bem em linha de alguns pontos do que eu trouxe de um pouquinho antes. É um detalhe isso que eu vou trazer do que você trouxe com propriedade, mas de uma jornada, sabe? Da pessoa olhar e falar o que é uma incorporação, o que é uma construção, o que é um licenciamento, um registro de incorporação, o que tem que ter, né? O que é um fundo, o que é um FLL, o que é isso, né? E aí eu fui fazendo isso para descomplicar por eu fazer parte da jornada inteira. Como se fosse um manual. Como se fosse um manual. É. E aí, eu lanço ano que vem, porque esse ano é o do Rica, né? Por opção. Mas quando você me deu, eu falei, nossa, eu falei ainda para a editora, eu falei, gente, olha só que legal. Porque você trouxe com muito cuidado uma coisa que você trabalha há tantos anos e com tanto exemplo de produtos que você fez alteração e vendeu muito. Exatamente. Então, porque eu também trago os casos, né? Sim. Alguns casos, Sim. Porque eu tô há 24 anos no mercado imobiliário, já desenvolvi mais de 1.300 projetos. É coisa. Só que tem alguns casos que eles ficam, sabe, na nossa mente, porque tem coisas tão absurdas, né, que a gente não esquece. Sim. Então, ali eu fui resgatando alguns casos que eu achei que seria interessante colocar, porque quando você dá um exemplo, quem tá lendo vai entender muito melhor. Sim. Né? Então, eu trouxe esses exemplos justamente por isso. E qual que você quer trazer para cá que te marcou? Um exemplo assim, você fala, nossa, Sofia, esse caso aqui, ou esse projeto, essa situação que eu resolvi, marcou a minha jornada profissional. Eu sei que são muitos, né? De 1.000 é como um filho cada projeto, né? É que são tantos casos, Sofia, que nem eu coloquei no livro, por exemplo, o caso de um terreno que tinha, esse eu vou falar porque acontece muito, tinha uma árvore, não era muito grande, só que o cliente falou para mim que tinha um mato no terreno. Gente, acima de 30 centímetros é árvore. Então, é uma coisa que... É 30, né? Centímetros? Depende. Se não tiver catalogada, tem que ver se está catalogada, se não tá, o tamanho, enfim. E, sei lá, acho que era uma árvore assim, mais ou menos, mas era uma árvore, né? E eu falei para ele, olha, a gente precisa fazer Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Aí eu avisei. Eu falei, precisa ser feito. Aí ele falou assim pra mim, não precisa, é só um mato, é um arbusto. E ele foi lá, cortou, sem documento, sem nada, né? E seguiu, e era um prédio. E é claro que chegou no momento que a gente precisava da anuência da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, então não tinha. O que a gente teve que fazer? Entrar na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, como eu tinha avisado. Só que nisso... Ele perdeu aí 8 meses. A tramitação é longa, né? De um projeto que já estava quase aprovado. Ficou 8 meses dependendo da anuência da secretaria. Então, você vê, foi algo que foi avisado. O cliente achou que não, porque ele ignorou o nosso aviso. Né? E aí, aconteceu e ele perdeu esse tempo. E a gente sabe que o tempo, ele é muito importante na jornada toda da incorporação. Muito. 8 meses... É um tempo de você fazer todo o seu pré-lançamento, lançamento e tá iniciando a sua obra. Sim, né? E aí você tá parado porque você não tem RI, porque não aprovou. Por causa da anuência. Então, são várias coisas que podem acontecer que atrasa toda a sua vida. Tem muitos casos também que... eu fico até triste às vezes, né? O cliente, ele tem um terreno... ele tem algo na cabeça dele que ele quer fazer, mas que às vezes aquele terreno dele não sustenta, mas ele insiste naquilo. Porque ele quer. Eu quero fazer esse produto aqui. Ele não quer saber se o mercado vai absorver ou não aquilo. Porque ele tem um sonho de fazer.
Nossa, tem muito disso. Então, é um sonho, né? Só para você ter uma ideia, ontem foi um cliente no meu escritório, ele comprou um terreno, já foi com o terreno comprado. Eu não fiz viabilidade nenhuma para ele, nem técnica. Nem técnica. Fazendo a viabilidade técnica, não tinha nenhum problema com legislação. Porém, ele tinha um produto definido na cabeça dele. E aí, quando ele veio para mim, eu falei, não dá para fazer o que você quer, na quantidade que você quer. Para fazer esse produto, dá para fazer tantas unidades. Aí ele, não fecha a minha conta. Eu falei, então não dá para fazer. Eu falei, antes de comprar o terreno, você tem que passar aqui. Gente, eu não cobro dos meus clientes para fazer viabilidade. Eu cobro de quem não é meu cliente. Se a pessoa já trabalha com a gente, é uma generosidade, assim, que a gente faz. A gente faz para o cliente não cometer nenhum tipo de Porque até para dar certo erro. Um projeto, são várias viabilidades, São né? Para muitas. fechar a conta. Então, aí a gente ainda deixa aberto de fazer a viabilidade, a pessoa não faz, compra o terreno, depois ela tem o sonho de colocar o produto e não dá. Então, tem várias. Então, são muitas situações, são muitas. Gente, a grosso modo, se você não é desse universo de aprovação, de incorporar, de construir, a viabilidade, ela é a conta base se aquele terreno para o que a gente vai construir fecha a conta. No mínimo. Se não, qual o potencial construtivo, quanto que a gente pode subir, quais são a legislação, tem que olhar tudo, senão, se você não faz sondagem no terreno, encontra uma pedra e você vai fazer fundamento, gente, isso onera tanto a obra que fica um prejuízo. Aí a sondagem ela já entra até um pouquinho depois, né? Então, fizemos... Você faz depois a sondagem? Dependendo depois do que... Porque nenhum cliente quer fazer a sondagem antes de... Por causa do custo? Daqui é um custo baixo, né? Mas... Eu geralmente, se dependendo da região e dependendo do VGV, hoje eu faço antes, sim. porque teve uns casos... Mas isso tudo é curva de aprendizado, né? Teve uns casos que a gente enfrentou de solo contaminado. Esse tipo de pesquisa eu faço antes. Mas aí não tinha saído. Nem na CETESB? Não. Aí é complicado. Muito. Coisa grande, né? Isso atrasa a gente muito. Então, Além todo de cuidado, você vai fazer, tem que ter uma profissional. Porque a experiência, 24 anos sua, não é igual. E além de atrasar, custa milhões para você fazer uma descontaminação, se precisar, né? Milhões. E às vezes isso não estava na sua conta. Claro que não. Estoura e você tem que repassar projeto, ir para mercado. E aí você vai fazendo análise de crise, né? Não é tão simples assim. Então, é muito importante. Às vezes você olha, está assistindo esse episódio, quero construir algo. Fala com a Tati, olha, porque o tempo, nisso eu falo assim, a hora de voo na incorporação muda muito. Muda o mercado, muito. Né? Você definiu um produto hoje... Desde 60, Tati, meu Deus do céu, que aprendizado. Cada um é um filho mesmo, é um filho. Exatamente. Porque coisa que deu errado, muda uma rua, quanto que é o preço, muda tudo. Então, é muito importante ter um profissional mesmo gabaritado, porque só de olhar você já sabe assim, essa região aqui, isso aqui... É o feeling. Tem. Antes de tudo, tem o feeling. Tem o feeling. Mas você sabe que agora eu tô percebendo... eu não sei se por conta do livro, mas provavelmente. Eu tô recebendo alguns pedidos mais maduros no escritório. Então, por exemplo, agora eu desenvolvi um novo produto, porque antes a gente fazia assim, pacote completo. Então, a gente faz do estudo até o habite, se você vem aqui, a gente faz tudo. Agora eu desenvolvi um produto que chama dossiê antes do projeto. Então, o que a gente faz com isso? O cliente passa o terreno e eu faço uma viabilidade técnica, então como se fosse um EVTL, e também numérica e financeira. Então, eu entrego para ele um material que ele vai definir se é viável ou não. Já com números, né? Com VGV, com uma expectativa de produto. Ainda a gente não fez definição de comprador e de produto assim muito certa, mas já tem um direcionamento. Então, em cima disso, ele consegue saber se ele segue ou não com aquele terreno. Muito bom. E a gente tem feito bastante desses dossiês. Então, eu entendo que o incorporador, ele está ficando mais maduro e ele entendeu que ele precisa fazer
essa investigação antes, Sim. né? Essa avaliação. E eu do tenho visto terreno. também que o cliente final, ele tá muito exigente. Ah, com certeza. Então, antes o que era um amadorismo do construtor ou do incorporador, hoje ele está vendo, né, com uma velocidade de vendas menor, que o produto ele tem que encaixar mais na realidade de vida do consumidor. Então, eu vejo que existe toda essa educação, que você já vem fazendo isso há muitos anos, e existe, eu vejo assim, essa exigência final, que obriga uma cadeia inteira a falar, opa, antes esse cliente não tinha essa exigência, agora está tendo. Vamos olhar melhor? Será que esse produto mesmo? Será? Né? Por quê? Porque tem muitos empreendimentos. Muito. Então, a oferta é muito grande. Uhum. Aonde você vai se diferenciar? É aí que entra a narrativa do seu produto. Sim. Se ele foi um produto bem definido, se você escolheu certinho o comprador, isso não garante que você vai ter uma velocidade de vendas, né, alta. Porém, é uma decisão que vai te comprometer menos lá na frente. Eu entendo e acredito dessa forma. Sim. Se você trabalhou bem a base, quando você chegar na parte da comercialização, com certeza o seu problema vai ser menor, né? De você ficar com o produto em estoque. Ou então você ter que oferecer muito desconto. Você vê, se você tiver que começar a oferecer muito desconto, alguma coisa está errada. Sim, é um fato. Porque você está vendendo para a pessoa errada. Por isso que você tem que dar desconto. Se é a pessoa certa, se ela quer e deseja aquele produto, porque hoje também... e não só em empreendimentos de alto padrão. Em empreendimentos também de médio padrão, eu não digo nem tão baixo padrão, mas de um pouco mais altinho para médio, ali já tem uma exigência que não tinha antes. Mas, Tati, eu tenho visto até no econômico, porque as áreas comuns dos econômicos tá uma coisa assim, tá muito lindinho. Tem que ter. Mesmo, tá assim... eu até fico pensando como que tá fazendo para fechar a conta, sabe? Alguns econômicos eu olho e falo, uau, na entrega, no acabamento, Sim. a exigência, sim, disso. Claro que houve uma redução de metragem, né, para conseguir encaixar o budget. Tem uma série de questões de produto, mas eu olho e falo, uau. As pessoas estão mais exigentes. Sim. E você precisa oferecer uma experiência para aquela pessoa. Né? Ela tá no econômico, geralmente ela está comprando o primeiro imóvel. Então, se ela está comprando o primeiro imóvel, é um sonho que ela está realizando. Sim. Então, você tem que criar uma experiência para aquela pessoa. Né? E é claro que as áreas comuns, as áreas de lazer, como você vai vender, como você vai fazer a entrega de chaves, porque a pessoa ela está realizando um sonho. Sim. Né? Então, tem que ter essa humanização também, Sim. para você se diferenciar no mercado, porque senão você é só mais um. E você também faz viabilidade do econômico? Eu faço, é o que eu mais faço. Hoje está muito em alta, né? Eu estava colocando aqui em São Paulo 73%, 75% é mercado econômico, né? Minha Casa Minha Vida, né? Aí tem uma parcela de médio padrão, mas o médio ele fica ali num lugar mais complicado. Né? O médio, quando a taxa de juros alcança esse nível, ele é a classe que mais sende historicamente, né? Isso então, no mundo, não é só... Até tem essa faixa nova agora, que pega, né, esse médio padrão, a faixa do Minha Casa Minha Vida, né, que veio para tentar ajudar esses empreendimentos que estão nessa classificação. Sim, porque deu uma estacionada. Do ponto que eu olho assim, sempre, né? As duas cadeias, elas andam independente de taxa, que é o baixo e o altíssimo. E aqui que é o grande desafio sempre da decisão, porque é quem sente mais a inflação, né? Então, quando a taxa ela sobe um pouco mais, a pessoa sente segura, que é o que a economia faz, realmente tirar o poder de compra. Exato. Né? E para quem está nos assistindo, que é de vendas, o que você vê como esse movimento de setor para o econômico? Você vê que isso, independente, estamos no ano político, independente do que vai ter alteração ou não, os próximos 4 anos já está meio que encaminhado do que vai acontecer com juros, política externa, isso é um padrão, né? Mas hoje, para quem vive de vendas, você entende que esse mercado, para os próximos 4 anos, ele é mais promissor ou menos? Eu acredito que é mais.
Eu acredito que esse é um mercado que domina. E eu acho que vai continuar dominando. Com a desvalorização da moeda. Porque as pessoas, elas não têm esse poder de compra do alto padrão. Uhum. Não tem. Você vê, é uma dificuldade tão grande para você conseguir aprovar o crédito. Uhum. A pessoa ter a entrada Sim. para poder comprar o apartamento, né? Então, eu acho que é muito difícil você fazer um empreendimento que seja Minha Casa Minha Vida e você fica com esse produto parado. Se ele tiver numa boa localização, você vai vender. Por que eu te pergunto isso, Tati? Porque quando a gente tem o viés da venda, o viés do incorporador, é aquela coisa, o produto, você nunca fala pro pai que o filho é feio. Não é? Como, né? Porque tem o sentimento, tem aquela coisa. Mas quando a gente pega uma imparcialidade disso, hoje a gente está numa era que as pessoas, elas se encaixam e elas sonham com altíssimo padrão, com alto padrão. Mas a realidade numérica do que realmente se vende, ela é outra. E eu gosto muito de conscientizar para quem vive de vendas desse mercado, para galgar passos, né? Criar primeiro uma carteira, ter notoriedade. E um bom produto é o que vende, não é? Com certeza, é o Não que é? vende. Mas isso que você falou é muito interessante, porque o corretor, se ele começa ali vendendo o apartamento pro econômico, o Minha Casa Minha Vida, você tem que manter esse cara na sua carteira. Porque Sim. ele vai ser o seu próximo cliente de ir para um médio padrão. Ele já comprou aquele imóvel e a gente pensa que ele vai continuar evoluindo. Sim. Né? Então, vai chegar um momento que ele vai sair dali. Principalmente se você tiver na sua carteira e você sabe que, vamos supor que é um casal sem filhos. Então, vamos supor que eles vão ter filhos. Então, vão precisar de um apartamento maior. Você Sim. já tem esse cara na sua carteira. Sim. Então, pode ser que daqui 5, 6 anos... 10 anos, ele queira trocar de apartamento por um maior. E esses são os passos que você tem que dar. E aí, depois, se ele tiver nesse daqui, ele pode conseguir um apartamento aí já de alto padrão. Eu acredito nisso. Né? Então, você tem que manter essa carteira. E o quanto que é importante o profissional, ele se diferenciar nisso. Porque, às vezes, para ele só o cliente bom é o próximo. E ele esquece que ele precisa cuidar dessa carteira, que é onde vai gerar novos negócios. Isso é muito importante, né? O cliente bom é aquele que fica com você, ele continua sendo seu cliente e ele pode te indicar. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas compram um apartamento num prédio e às vezes quer que um irmão, a mãe, o pai more no mesmo lugar. Sim. Então, você também pode ir além daquele comprador. Sim. O bom trabalho, né? Eu falo assim, ó, eu tive clientes, hoje eu não atuo em linha de frente atendendo, mas eu atendendo venda final, né? Hoje eu faço outras estruturações. A venda tá todo dia, né? Eu falo, a venda, ela é presente todo dia em tudo. Mas eu vejo que quando você tem uma estratégia, né, de conseguir olhar e falar assim, vou ser um profissional de luxo, né, e não só olhar o quanto que é o que você está vendendo, muda completamente. Porque eu tenho clientes que nunca compraram comigo, que me indicaram pessoas que fizeram compras assim, uau, né? Assim, que muda completamente a média do padrão do que se é vendido. E aí eu olho e falo, seja um profissional. De luxo, que isso vai muito além de você achar se o cliente luxo, é bom ou né? não. Tá comprando alguma coisa, Tati? Ah, tá, não tá, tchau. Só que você tem um relacionamento, você tem... Seja um profissional de luxo, você nunca perde. Um profissional de luxo, de excelência. Sim. Independente para quem Sim. você tá vendendo. Sim, porque o luxo, ele engloba... As pessoas, elas acham que o luxo tá vinculado a uma casa de 30, 40 milhões, né? Quando a pessoa fala luxo. Só que o luxo é você saber ouvir, você saber entender a pessoa, o que ela precisa de fato. Você ser eficiente, você ser ético. Isso é um luxo. Isso, para mim, é um profissional, assim, um luxo. Eu não consegui ter nenhum corretor. Sério? Por isso eu me tornei uma. Então, olha só. Então... Ó que louco. Eu né? não sei, né, dessa parte de corretor, se tem curso, como você faz tem pra... o Cresce. E quando eu fui tirar o Cresce para fazer uma compra para mim, que foi assim, eu queria ser minha corretora, e eu achei uma coisa assim, eu achei que era direito imobiliário, porque eu sou tributarista, daí fiz administração, mestrado, pós-doutorado. Quando eu vi empresária, eu falei, como que precisa? Eu achei que era direito imobiliário. E não, é o Cresce, você só precisa do 2º grau.
Aí, na época, eu lembro que eu podia fazer todas as provas no mesmo dia. E as provas eram presenciais e dava para fazer online. Que é o TTI, né? Técnico de Transações Imobiliárias. Aí, nisso, você entra no estágio. Você pega uma carteirinha de estágio enorme. Era desse tamanho assim. Você tem que ir para um plantão para alguém que tem Cresce definitivo assinar seu estágio. Tipo um estágio. Você faz o estágio, entrega lá um trabalho e aí tem a aprovação da escola. Você recolhe a taxa e pronto. Você é credenciado e tem a carteirinha do Cresce. Aqui em São Paulo a gente chama Cresce, no Sul é Cresci. O Cresce eu sei, né, que precisa ter para você ser corretor. Mas eu digo assim, um curso de desenvolvimento, de especialização, para você conseguir ser esse profissional. O que eu vi, e aí eu vou ser bem sincera, eu nunca fiz nenhum curso no mercado imobiliário. Porque eu olhava, tal, nanana. Então, isso durante toda a minha jornada de mercado. O ano passado, eu criei um curso por conta disso. Porque, assim, eu estudei na São Francisco, FGV, Harvard. Eu estudei mesmo. Então, você fica mais criterioso em falar assim, o que eu não sei? O que é uma técnica? E aí eu comecei a ver que muita gente estava ensinando de venda que nunca vendeu. Nada contra. Mas comigo não funciona assim. Eu acredito que a gente aprende fazendo. É um gerúndio. É um gerúndio a vida profissional de vendas. Você aprende a vender vendendo. Quanto mais você vai atendendo, então eu queria mostrar a minha técnica de como eu desenvolvi para fazer. E aí eu desenvolvi o ano passado. Para ser um profissional assim de luxo disso, que eu vejo que são qualidades de pessoa mesmo, sabe? Antes só do profissional. E você ser um profissional de luxo, antes de só falar, Sofia, como que você negocia tal coisa? Sendo que tem tantas premissas antes, sabe? De você ser uma pessoa que antecipa problema. Sabe? Pontos que as pessoas falham muito. Ela fala só um minutinho. Não é um minutinho. Por que você está falando um minutinho? Não é. Então, você gera uma expectativa ruim, né? Eu vou te responder, Tati, um minutinho. É um minutinho? Então, não é um minutinho. Tati, eu vou te responder amanhã. Eu já falo logo, assim, prazos para eu conseguir. Se eu falei para você amanhã, eu conseguir responder hoje à noite, já antecipei. Expectativa. Então, isso é uma coisa que eu ensino. E que olha só, demorei 13 anos, porque eu falei, não, o tempo disso, e eu consegui em todas as frentes falar, não, eu vou mostrar como eu fiz. Mas é um desafio, porque vendas, e eu vejo que as pessoas de vendas me reportam isso, falam, Sofia, a pessoa vem falar, ela não sabe nem o que é, porque é difícil, tá? Você sabe, a gente lida com pessoas o dia inteiro. Sim. É um desafio muito grande lidar com pessoas. Então, eu acabei desenvolvendo isso, que realmente é um desenvolvimento pessoal, com técnicas que eu aplico na minha vida. Então, o que eu faço? Tá ali, é isso. Mas foi, assim, um tempo que eu dediquei que eu demorei muito tempo. Para desenvolver isso, para você poder porque eu vi que precisava mesmo para contribuir, sabe? Porque é uma profissão, quando você entra, nossa, que até dá certo, você se sente muito perdido. Com certeza. Né? E tem muito corretor, né? Tem muito corretor. Eu acho que tem muita gente também que tenta, né? Que tenta, mas às vezes não tem essa direção, né? É importante demais. Porque todo início demora. A pessoa ela já vê uma pessoa que vendeu e ela não sabe como que é criar essa carteira. Muita gente fala de muito posicionamento, mas pouca gente fala da verdadeira relação, né? Como você vai fazer isso, né? Como isso é um você ponto... vai fazer. Porque às vezes você vem do mercado de vendas, ok. Mas você vender um apartamento, que é o que eu falo, ou uma casa, né? Então você tá ali mexendo com o sonho das pessoas. Então você precisa ter mesmo, né? Essa é uma técnica, né? Para você poder conversar com o cliente, ter esse relacionamento. Aliás, para venda, você precisa ter relacionamento, né? Sim, precisa. Para tudo. Para tudo. A carteira e você ter a venda recorrente, a indicação, como você tem seus clientes que te indicam, que está ali de anos, esse é um bom profissional. Com certeza. E outra coisa, é uma venda de alto ticket. Sim. Qualquer imóvel, né? Então, a gente não está falando de pouco dinheiro. As pessoas, elas compram de quem elas confiam. Sim. Você compra alguma coisa de alguém que você não confia? Não. Então. Não.
E você pode estar precisando, você não compra. Não compra. E às vezes você não está precisando e você compra, se você confia. Exatamente, é isso. É isso, né? É isso. Esse é um ponto importante do comportamento humano, né? Exatamente. Então, e a compra, ela é emocional. Sim. Né? Então, você tem que ter uma conexão com quem está vendendo para você. Né? Você tem que ter uma conexão. Se você não tiver, você não vai comprar. Então, é algo que precisa mesmo ser desenvolvido. Para você que atua nessa linha de frente, tanto da parte de incorporação, de aprovação de produto, o que você colocaria como sendo importante para uma pessoa de vendas que está nos assistindo, que é um público bem diverso, mas se ela não for de vendas, ela vai olhar algo para comprar. Então, o que você considera importante olhar? Olha, primeiro, assim, para corretor que vende terreno, eu acho que seria muito mais fácil. Eu vejo porque tem muito corretor perdido. Tem muito corretor que entra em contato comigo, eles têm muitas áreas, muitos terrenos. O que eu acho que seria interessante o corretor fazer para ele melhorar essa pesquisa de área dele? Entrar em contato com algum arquiteto, fazer uma parceria e oferecer essa área já com alguma base. Visual, né? As pessoas não Por conseguem. exemplo, você é um incorporador e eu sou a sua corretora. Você me pede terrenos e eu vejo áreas para você. Ao invés de eu simplesmente jogar um monte de área na sua mão e falar, se vira, olha e vê, né? Se você chegar com algo já com um zoneamento, você já viu mais ou menos qual é o VGV que dá para chegar ali. Então, você fazer uma conta de padaria. Sim. E você chegar para o seu cliente com uma direção. Falar assim, olha, esse terreno tá nesse zoneamento, eu fiz essa pesquisa aqui para você e dá para fazer isso, isso e isso. Se o corretor estudar um pouquinho, ele consegue fazer isso sozinho. Ele não precisa nem de um arquiteto para fazer, porque tá tudo no GeoSampa. Você levantar o zoneamento, você levantar todos os dados daquele terreno básicos, o corretor mesmo consegue fazer. E aí você já chegar com algo e apresentar essa área para o seu cliente. Sim. O seu cliente, ele não vai deixar aquele terreno lá, esquecido no WhatsApp. Já vai olhar diferente. Vai. É um preparo. Eu creio, assim, que para porque a minha área é mais o incorporador que compra o terreno para construir. Sim. Né? Então, essa é uma dica que muito importante. Eu entendo que se o corretor fizer isso, ele vai vender muito mais do que simplesmente só jogar lá o terreno. E é o que faz o tempo inteiro. Né? E a pessoa, às vezes, ela não tem Gente, o estudo, ele é importante. A apresentação que você faz é muito importante. É tudo. Porque se você já manda algo organizado para a pessoa, ela vai olhar aquilo com os outros olhos e vai falar assim, nossa, ele teve um trabalho para fazer isso, deixa eu dar uma olhada. Sim. A pessoa vai olhar a área, pode ser que ela se interesse. Porque ali já tem o básico. Sim. Eu recebo muita área, mas o cara manda a matrícula, manda uns escritos embaixo, manda... gente, sério, eu nem olho. Gente. Porque não dá, é muita coisa que chega. É muito amadorismo. Aí a pessoa fala, mas Sofia, não, mas veja quanto que aquilo vai te rentabilizar. Você precisa se apresentar melhor, é a vida. Às vezes a pessoa olha, vai mandar pra mim, eu sou dura. Porque eu já eu falo, olha, de verdade, você quer que analise isso aqui eu não vou analisar. Se não é uma coisa que eu já tenha uma noção do que eu queira, que a gente sabe, né? Algumas coisas assim, a pessoa nem precisa mandar, que a gente já sabe, alguns terrenos, mas é muito específico. Com certeza. Em São Paulo, esses já foram. Os que a gente, os que a gente quer, né? A gente quer. Então, precisa ser mais bem trabalhado, né? Não tem jeito. Isso é uma dica aí para vocês. E Tati, como que faz para te encontrar, para fazer esse estudo? Aonde que te acha? Nós estamos no Instagram, no @Tatiane Hernandes Arquitetura. Tem o nosso site também, www.tatianehernandes.com.br. E lá tem os nossos contatos. Gente, a gente vai deixar tudo aqui na descrição. E eu queria, Tati, que você trouxesse uma mensagem final para quem nos acompanhou nesse período aqui do nosso episódio. Qual mensagem você gostaria da Tati aqui para os nossos ouvintes? Eu gostaria de dizer que seria muito interessante se vocês entendessem como é importante tomar as decisões antes de comprometer algo, de comprometer o teu caixa, de comprometer a tua margem.
melhor é tomar as boas decisões antes de fazer qualquer coisa, antes de se comprometer. Essa é a minha mensagem. Muito importante, gente. Uma dica completamente financeira também. Exatamente. Porque você antecipa uma frustração, né? Numa cadeia muito grande, que tudo de incorporação se torna grande. É um terreninho. Pronto, já estourou. São milhões. Não existe terreninho. Eu ouço muito isso. Não, Sofia, é um terreninho. Calma. Se errar nisso aqui, quanto? Até para repassar o prejuízo daquilo. Então, tenha bons profissionais. Siga aqui a Tati. Marca uma reunião, uma consultoria. Isso é muito importante. Com certeza. As decisões tomadas antes de você ter algum prejuízo. Sim. Porque o prejuízo na incorporação, ele não é pequeno. Não. O prejuízo na incorporação, ele sempre vai ser grande. E outra, você pode estar começando agora. Eu sempre falo, você não quebra no primeiro empreendimento. Você vai quebrar lá no quarto, no quinto. Por quê? Porque vem se acumulando, né? Aquilo vem se acumulando. Então, você precisa tomar cuidado. Sim. Porque às vezes a gente acha que não, mas às vezes você está trocando figurinha. Sim. Né? E quem é que quer trabalhar para trocar figurinha? Não. A gente quer fazer as coisas com excelência, mas a gente também quer ter lucro. Sim. Né? Para isso que a gente trabalha. Sim. Não, muito bom, Tati. É sempre muito bom. É uma aula ter você aqui. Obrigada. Que bom. É uma honra. E a gente tem que fazer mais episódios para conscientizar, Com entender, certeza. Desburocratizar o que é uma incorporação, que de fato você precisa analisar de uma base financeira sem um romantismo, né? Exatamente. Da pessoa falar, isso é bom, mas isso é bom por quê? Você saber o porquê que é bom. Por que, né? que você quer fazer isso? Por que você quer essa área? Sim. Eu escuto muito, porque é meu sonho. Não é, tudo bem, pode ser o seu sonho, né? Mas o sonho tem que ter os pés no chão. Exato, porque a gente não paga a conta com o amor do sonho, não é? Infelizmente, ia ser muito bom se fosse. Precisa analisar muito numa questão financeira, não tem jeito. Não tem. E resultado não leva a desaforo, isso é uma coisa padrão. De jeito nenhum. E tem que ter preparo, Precisa. como você bem colocou. Sim, precisa. E não é tão difícil. Sim. Se você se dispor um pouco a ter um tempo para aprender... Porque quem não senta para aprender não consegue sair do lugar. Então, não sai. Né, a gente sabe, eu tô sempre fazendo curso. Né? Eu tô fazendo outro MBA em incorporação imobiliária. Para quê? Para poder acompanhar o mercado. E muda a regra, e ajusta a coisa. Tem coisa que eu não li semana passada, já tô atrasada. Então, não sei o que do tributo, o RET, não sei o que. Eu tava lendo um negócio hoje, falei, meu Deus, isso mudou ontem. Sabe assim? Os dados do mercado, né? Mudam o tempo todo. É muito então, cíclico. Pelo menos a cada 15 dias tem que estar se atualizando. Sim, precisa. Tati, muito obrigada. Vamos deixar aqui todas as redes para você compartilhar, para você seguir a Tati Trabalho. Parabéns por tudo que você vem construindo com a gente. É uma honra ter você aqui no nosso grupo, obrigada, Tati. Sofia, a honra é minha. Muito obrigada. E eu quero agradecer também a Stay You e a Unicorretor, que está nos patrocinando hoje na 6ª temporada. Para você que quer mais informações, ter dados e ser respaldado com esses dados de mercado, sugiro você a já se cadastrar e estar em contato com a Unicorretor e a Stay You. Você perguntou isso de formatação. O Gerson, ele criou a Unicorretor para ajudar a formação dos corretores de várias frentes. Então, Olha, tem aula de tudo que você possa imaginar. Ele colocou para o corretor ele se qualificar. E isso é muito importante também. É um bom ponto aqui. Gente, um super abraço. Muito obrigada por compartilhar esse episódio. Assista, compartilhe. Momento de jabá, né? Eu sempre esqueço. O pessoal fala, Sofia, você tem que falar para compartilhar. Gente, compartilha para essa informação chegar a mais pessoas. Muito, muito obrigada. E Tati, muito obrigada a você. Obrigada. Um beijo, gente.